Olá a todos, aqui é meu favorito Sunny Cypress e bem-vindos ao tutorial de hoje. Hoje vamos analisar a prova de junho de 2025, variação 22. Essa prova eu dei uma olhada rápida nela. Não é uma prova ruim, na verdade, é uma prova bem decente, sem muitas dificuldades e sem exigir muito trabalho. Este será o primeiro de 3 tutoriais. Aqui abordaremos a tarefa 1 e a tarefa 2, evidência, documento e processamento de texto. E como sempre, se você rolar para baixo nos links da descrição deste vídeo, encontrará os links para as outras 2 partes, que serão os bancos de dados e a apresentação com criação de gráficos. Novamente, nos links deste vídeo, você encontrará marcações temporais para pular rapidamente para as seções de seu interesse. Assim, dependendo do que você está procurando, pode assistir ao tutorial inteiro. Haverá também links para outros tutoriais que abordam componentes diretamente relacionados aos que cobriremos neste tutorial. Então, vamos começar com a primeira seção, que será a evidência, o documento e o processamento de texto. Como sempre, a primeira coisa que faremos é dar uma olhada na prova. Vamos rolar para baixo. Podemos ver aqui os arquivos que precisamos ter salvos em algum lugar em nosso dispositivo. Alunos já postaram no canal perguntando: onde devo salvar os arquivos? Onde devo salvar os arquivos que eu criar? Veja bem, você deve criar ou receber os arquivos de recursos. Esses arquivos estarão dentro de uma pasta. Você precisa garantir que essa pasta esteja em um local de fácil acesso para você. Isso é muito importante e todos os arquivos necessários para esta avaliação devem estar dentro dessa mesma pasta. Certo. Outra coisa, qualquer outro arquivo que você for criar, seja um documento, um banco de dados ou qualquer outra coisa, deverá ser criado nessa pasta. Mais uma vez, os examinadores não recebem os arquivos eletrônicos, mas os arquivos eletrônicos devem ser salvos pelo centro de exames. Só por precaução, caso surja algum problema, quando enviarem suas impressões à banca examinadora. Portanto, garanta que absolutamente tudo relacionado a esta prova esteja salvo nessa pasta. Uma única pasta, não importa onde esteja, desde que você saiba onde ela está. E a segunda coisa importante, certifique-se de que essa pasta não seja um arquivo zip. Então, se você recebeu um arquivo zip, lembre-se de extraí-lo para que você trabalhe diretamente na pasta e não em um arquivo compactado ou arquivado. Certo? Esses são os arquivos que verifiquei. Tenho esses arquivos. Vou voltar e ver a prova. A primeira instrução diz: para a tarefa 1, abra o arquivo J2520E2, Non-Evidence ERTF. Certifique-se de que seu nome, número do centro e número de candidato apareçam em todas as páginas deste documento. Não especifica onde, então posso adicionar meus dados em qualquer lugar que eu quiser. Salve este documento na sua área de trabalho como Evidence, seguido do seu número de candidato, por exemplo, Evidence 9996. 9. Você precisará dele durante a prova para incluir capturas de tela quando necessário. Vamos configurar primeiro o nosso documento de evidência. Na minha pasta está aqui o documento J2522 Evidence. Vou dar um clique duplo nele. A primeira coisa que farei é salvar com o nome indicado e também salvá-lo como um documento do Word. Vou em Arquivo, Salvar como e clicar em Mais opções. Preciso garantir que estou na pasta onde estão todos os meus recursos. Pronto, aqui está. Está na minha área de trabalho. 2025, junho 22. É aqui que estão todas as pastas e arquivos. Ele só está mostrando arquivos que o Word pode abrir, pois estou salvando a partir do Word. E agora vou escolher Documento do Word. Certo, pronto. Vou salvar exatamente como instruído, com letras maiúsculas, Evidence. E 1, 2, 3, 4, meu número de candidato. Clico em salvar, depois em OK. Agora consigo ver no topo o novo nome do arquivo, evidence123.4.docx. O próximo passo é adicionar meus dados. Basta dar um clique duplo na seção de cabeçalho, no topo. E vou inserir minhas informações, nome, número do centro, número de candidato. Tudo certo. Como não especificou onde, posso colocar onde eu quiser. Dou um clique duplo no corpo do documento e vou em Arquivo, Salvar, para garantir que meu documento foi salvo.
Vou minimizá-lo, pois adicionarei mais coisas nele em breve. Tarefa 2. Você editará um documento sobre maratonas. A empresa usa um estilo corporativo para todos os seus documentos. Os estilos de parágrafo devem ser modificados e aplicados conforme instruído. Portanto, tenha cuidado, não adicione nada arbitrariamente. Certifique-se de que, ao adicionar um estilo, use um pacote de software adequado. Abra o arquivo J2522 marathon.rtf. Aqui diz que a configuração da página já está definida para orientação retrato no formato A4, com margens de 2 centímetros. Não faça nenhuma alteração nisso, a configuração já foi feita para você. Não a modifique, mas pode verificar se está tudo certo. 4 estilos de parágrafo já foram criados. Não faça alterações neles, a menos que instruído a fazê-lo. Salve o documento na sua área de trabalho com o nome Marathon, M maiúsculo, o restante em letras minúsculas, e certifique-se de que esteja salvo no formato do software que você está usando, ou seja, como um documento, .docx. Insira no seu documento de evidência uma captura de tela mostrando que o arquivo foi salvo. Certifique-se de que haja evidência do tipo do arquivo. Vamos fazer isso rapidamente. Aqui vou abrir o arquivo J2 1520 E2 Marathon. Aqui está ele, o arquivo RTF. Vou dar um clique duplo nele. Pronto! A primeira coisa que farei é salvá-lo com o nome correto. Então, arquivo. Salvar como? Mais uma vez, quero mudar o formato de RTF para docx. Vou em mais opções para verificar onde ele está sendo salvo. Pronto, está na minha pasta J2 1520 E2, junho 20 E2. Perfeito. Vou nomeá-lo Marathon. Só isso, garantindo que esteja exatamente como foi indicado. Com letra maiúscula no início e o restante em minúsculas. Clico em salvar. Clicado. Pronto. Agora, se eu for até minha estrutura de pastas aqui, devo conseguir, aqui está meu arquivo. Agora diz que preciso tirar uma captura de tela mostrando esse arquivo com seu nome e seu tipo. Primeiro esse tipo. Vou expandir um pouco para que tudo fique visível, mostrando que é um documento do Microsoft Word. Mas também vou exibir a extensão do arquivo. Sei que meu sistema já mostra extensões de arquivo. Dá para ver aqui. Mas, caso o seu não mostre, o jeito é clicar com o botão direito em qualquer um deles, primeiro mudando para Exibição de Detalhes. Certo, isso é muito importante. Vá para o CIPO Exibição de Detalhes. Lá, você verá diferentes títulos na parte superior. Clicando com o botão direito em qualquer um deles, vá em Mais e poderá adicionar todos esses títulos aqui. Isso é especialmente útil na prova 3, quando você precisa mostrar, por exemplo, quadros, largura e altura de vídeos e o tamanho de imagens. Mas agora estou buscando apenas a extensão do arquivo. Vou rolar até Arquivo. Aí está. Extensão do arquivo. Clico em OK e veja, a extensão do arquivo foi adicionada aqui para mim. Vou clicar uma vez neste arquivo aqui para selecioná-lo. Você não precisa fazer isso, mas se eu fizer, ao tirar a captura de tela da pasta inteira, você verá esta parte destacada, o que facilita bastante. Pronto! Dá para ver claramente que o arquivo que eu quero está destacado, facilitando para o examinador encontrar o que procura. Vamos agora colar isso no nosso documento de evidência. Por favor, não use o modo escuro. Sei que digo isso em todos os tutoriais, mas é importante. Se você for usar o modo escuro, certifique-se de que a impressão seja claramente legível. Caso contrário, descarte-a. Porque se o examinador não conseguir encontrar rapidamente o que procura, ele não vai procurar. Bem, ele deveria tentar, mas a maioria nem se dá ao trabalho, pois tem muitas provas para corrigir. Então vou apenas salvar, já que fiz a alteração ali, clico em salvar e minimizo. Aqui diz, no cabeçalho do documento Marathon, insira seu nome, número do centro e número de candidato, alinhados à direita. No rodapé, insira a numeração automática de páginas, também alinhada à direita. Certifique-se de que todos os alinhamentos respeitem as margens da página. Não inclua nenhum outro texto ou marcadores nas áreas de cabeçalho ou rodapé. Cabeçalhos e rodapés devem aparecer em todas as páginas. Então, mais uma vez, sempre tento mostrar um método que permite resolver qualquer instrução que possam pedir. Nesta questão específica, pedem apenas que eu coloque meus dados alinhados à direita no cabeçalho.
Não solicitam múltiplos alinhamentos, mas vou mostrar como você poderia fazê-los e resolver esta questão também. Então, a partir daqui, uma forma fácil é dar um clique duplo na seção de cabeçalho lá no topo. Ou posso ir até inserir. Se eu for até inserir, encontro aqui o cabeçalho. Vou clicar nele e escolher aquele com 3 marcadores, este aqui. Isso me permite adicionar informações à esquerda, ao centro e à direita. Como só preciso do alinhamento à direita, colocarei meus dados ali. Agora, não quero mais nada aqui. E a questão disse para garantir que nenhum outro marcador ou elemento esteja visível. Portanto, como não preciso de mais nada aqui, vou clicar nestes marcadores e pressionar Delete no teclado para removê-los. Vou mostrar também, lembre-se deste tutorial, pois esta prova é um pouco mais curta. Vou mostrar outra forma de fazer isso. Se eu der um clique duplo na seção do cabeçalho, posso abri-lo e adicionar informações ali. E se quisesse colocar algo no centro, quando você estiver na seção de cabeçalho, terá a guia de alinhamento na opção Inserir. Com meu ponto de inserção aqui à direita, posso ir em Inserir, guia de alinhamento e clicar em Centralizado. E posso adicionar algo ali. E se eu for aqui, posso inserir outra guia de alinhamento à direita e também adicionar algo ali. Pronto? É assim que você também pode usar guias de alinhamento para criar seus próprios alinhamentos personalizados. Então vou apenas voltar ao ponto em que queria, bem aqui. Certo, a próxima instrução pedia inserir no rodapé a numeração automática de páginas, alinhada à direita. Certo, então vou novamente ao botão Inserir e acessar o rodapé. Vou usar este aqui com 3 marcadores e clicar no da direita, pois quero alinhamento à direita. E, enquanto estou na faixa de opções de cabeçalho e rodapé, lá no topo, pois estou na seção de rodapé, posso simplesmente ir aqui em cima e escolher número da página. Agora vou escolher posição atual. E pronto. Por que será que eu não cliquei em posição atual? Vou lhes mostrar agora por que antes de inserir isso. Se eu tivesse alguma informação aqui, digamos que eu tenha colocado meus dados aqui, só meu nome, e quisesse o número da página à direita, se eu fosse ao rodapé e escolhesse, por exemplo, um desses modelos, digamos o rodapé centralizado aqui, ele apagaria tudo e colocaria só meu número. Mas se eu usar este rodapé e for até o número da página, desculpe, e colocá-lo aqui na posição atual, então ele não apagará meu alinhamento do nome ali. É por isso que usamos posição atual. Então não preciso disso, nem daquilo, nem daquilo. Vou clicar no lado direito aqui em número da página, posição atual. Vou escolher a primeira opção e remover os marcadores. Dou um clique duplo no meu documento. Pronto, aqui estão meu cabeçalho e rodapé. Vou agora em Arquivo. Salvar, certo. Item 3. No início do documento, em uma nova linha, digite o título DIS. Depois diz, aplique o estilo TM ao texto do título inserido na etapa 3, ou seja, ao título ali, certo. Esta é outra pergunta que recebo com frequência. Quando devo pressionar Enter? Ou quando devo usar uma quebra suave, que é Shift plus Enter? Vou explicar agora. Então, quando quero inserir uma linha no início do meu documento, preciso posicionar meu ponto de inserção bem no começo. Aqui está, bem antes do A. Vou ampliar um pouco mais. Pronto, está ali. Agora, se eu pressionar Enter, vamos ativar também o botão Mostrar ou Ocultar aqui, esses pequenos símbolos. Eles indicam onde foi inserido um Enter, quebra rígida. Estamos iniciando um novo parágrafo. Então, se eu clicar aqui e pressionar Enter, posso colocar meu título aqui. Pronto! Isso significa que este é um parágrafo isolado e este é o segundo parágrafo. Isso me permitirá, ao clicar dentro dele, transformar esse parágrafo em um título, como a prova pede. Ele aplicará o estilo apenas a essa linha. Porém, se eu fizesse outra coisa, por exemplo, se eu segurasse a tecla Shift no teclado e mantendo-a pressionada, pressionasse Enter, isso cria uma quebra suave. Conseguem ver isso aqui? Ainda permite fazer algo semelhante. Mas isso não é um novo parágrafo, é tudo isto aqui, este bloco inteiro.
Aqui está um único parágrafo. Dá para ver onde ele termina, bem aqui. E o que acontece se eu clicar aqui agora e aplicar o estilo TM ao título? Ele aplicará esse estilo a todo o parágrafo. Não é isso que eu quero. Portanto, como vou aplicar um estilo, o melhor método é ir ao início. Vou desativar o botão Mostrar Ocultar ali em cima e pressionar Enter. Para começar um novo parágrafo, colar meu texto e, em seguida, clicar nele e definir como estilo TM Title. Certo, então, neste caso, embora diga crie uma nova linha, na verdade quer dizer crie um novo parágrafo. O estilo chamado TM Body já foi criado, armazenado e aplicado ao texto. Modifique o estilo TM Body para que apenas a seguinte formatação seja aplicada. Pessoal, vocês sempre comentam nos meus tutoriais. Você esqueceu de fazer isso? Você esqueceu aquilo. É realmente difícil tentar me concentrar para fazer uma prova inteira, especialmente quando nunca fiz essa prova antes. É como se eu estivesse fazendo a prova pela primeira vez, a cada vez, na maioria dos casos, é exatamente isso. Então, se eu esquecer algo, fiquem à vontade para me avisar na seção de comentários e tentarei fixar um comentário corrigindo o erro, com qualquer coisa que tenha sido identificada como esquecida ou incorreta por mim. Por isso vou tentar, com sorte, não cometer erros desta vez. Podemos ver aqui o estilo TM Body, esse é o nome. Deve ser uma fonte sans serif. Explicarei novamente o que são fontes serifadas e sem serifas neste tutorial. O tamanho da fonte deve ser 11, o alinhamento deve ser justificado, sem nenhum realce, espaçamento de linha de 1,5 ponto e sem espaço antes ou depois. Tire uma captura de tela mostrando que você modificou o estilo TM Body e as configurações aplicadas. Insira isso no seu documento de evidência. Certo? Então, primeiro, o que é fonte serifada e sem serifa? Bem, essas são categorias de fontes, não se trata de uma fonte específica. O que vemos aqui, este texto é conhecido como fonte serifada. E o motivo é que dá para ver pequenos traços. Peguemos este M maiúsculo, conseguem ver? Ele tem pequenas saliências no topo e na base, onde repousa. São essas pequenas linhas. Como no ali aqui, dá para ver a pequena saliência no topo e na base. Essas pequenas saliências são chamadas de serifa. Portanto, qualquer fonte que tenha essas serifas ou pequenas saliências é classificada como fonte serifada. Se você tiver uma fonte sem essas serifas ou saliências, ela é conhecida como fonte sans serif. Não sei se pronuncio bem, não sou muito bom com idiomas, sou disléxico. É uma palavra francesa. Sans significa sem, ou seja, sem serifas, sans serif. Então, essencialmente, queremos usar uma fonte sans serif. Quando usamos uma fonte serifada, normalmente usamos Times New Roman. E se quisermos uma sans serif, usamos Arial. Você não é obrigado a fazer isso, mas é o que os examinadores ou a banca usam ao criar essas provas. Então, é mais familiar para eles. Vou abrir meus estilos com a guia Início Ativa. Clicarei aqui onde estão meus estilos e expandirei a caixa de diálogo. E lá está meu estilo TM Body, bem aqui. Mais uma vez vou parar um instante aqui. Vou posicionar meu ponto de inserção no início deste texto, e sei que este parágrafo tem o estilo TM Title. Por que digo isso? Porque se por acidente eu aplicar o novo estilo que estou modificando, ou criar um novo estilo, quero poder reverter para o estado original. Então vou apenas clicar ali, sei que é um TM Title. Agora vou clicar na caixa de diálogo para expandir e quero o TM Body. Clicarei na pequena seta ali e escolherei modificar. Aqui diz que deve ser uma fonte sans serif, então em vez de Times New Roman usaremos Arial. Bem aqui. O tamanho da fonte deve ser 11. Justificado. Atualmente está alinhado à esquerda. Queremos justificado aquele ali. Quero sem realces. Então vou remover itálico. Não quero negrito, nem itálico, nem sublinhado. Estava em itálico. Vou remover isso. Quero o espaçamento de linha. Para isso, vou em formatar. Parágrafo. Para o espaçamento de linha, quero 1,5 ponto.
e 0 antes e 0 depois. Desculpem, 1,5 de espaçamento, aquele ali, e 0 antes e 0 depois. Clica em OK. Agora este é um estilo modificado, então posso tirar a captura de tela. Vou clicar em OK e reabrir. Só para garantir que tudo foi aplicado ao TM Body Modificar, e essa será minha captura de tela. O que os examinadores procurarão nesta captura de tela é o seguinte: que você não tenha alterado o nome, nem mudado o estilo baseado em normal. Eles estarão olhando aqui para Arial, o tamanho, este aqui, e que nenhum realce foi selecionado. E aqui embaixo podem ver o espaçamento de linha de 1,5 ponto, e que não há espaçamento antes nem depois. É basicamente isso que procurarão nesta captura específica. Então vamos inseri-la. Preciso fechar a caixa de diálogo, então basta clicar em OK e fechá-la. Agora posso abrir meu documento de evidência e colar a imagem ali. Pode estar um pouco grande, então posso reduzi-la um pouco, não muito, só o suficiente para que tudo seja facilmente legível. Arquivo, salvar. E ao mesmo tempo, como já fiz bastante trabalho aqui, vou também em arquivo, salvar para salvar meu documento. Aqui diz, localize a tabela no documento, exclua toda essa coluna e o conteúdo com o título Rating. Formate a coluna esquerda da tabela para que fique igual à coluna esquerda desta tabela. Vemos aqui que temos uma fonte serifada. Todo este texto é serifado, fundo preto, e o texto está girado. Depois diz número 8. Vamos formatar a coluna esquerda para ter uma largura de 15 centímetros. Tire uma evidência em captura de tela para mostrar a largura da coluna. Certo? Então vamos ao nosso documento, vamos reduzir o zoom para encontrar rapidamente nossa tabela. Ali está ela. Então a primeira coisa que quero fazer é remover. Onde está? Localize e exclua toda a coluna da classificação por conteúdo? Há duas maneiras de fazer isso. Posso clicar em qualquer lugar dentro desta coluna aqui. Posso clicar com o botão direito, escolher excluir células e selecionar excluir linha inteira. Posso posicionar o mouse em cima até que ele vire uma seta para baixo, selecionar novamente toda a coluna e clicar com o botão direito. Ou você também pode ir até o topo bem aqui. Você tem excluir no layout da tabela e pode escolher excluir colunas. Qualquer um dos métodos é exatamente o mesmo. Você está removendo a coluna agora. A próxima coisa que quero fazer, é alterar esta primeira coluna aqui. Então vou simplesmente selecionar toda esta coluna aqui. Preciso mesclar as células, alterar o fundo e girar o texto. Então, o primeiro passo é mesclar minhas células. No topo, no layout da tabela, vou clicar aqui, onde tem mesclar células. E aqui está meu texto, agora preciso girá-lo novamente pelo layout da tabela. Se olharmos no topo, temos direção do texto, e cada vez que você clicar nisso, o texto girará. Vamos clicar uma vez. Certo, está na direção errada. Essa é a direção que queremos, ou seja, estamos lendo de baixo para cima. É assim que aparece naquela prova. Mas o alinhamento está errado. Quero que esteja alinhado ao centro, tanto horizontal quanto verticalmente. Com isso selecionado na mesma guia, posso alterar. Veja, temos 9 opções de alinhamento. Quero esta do meio, para que fique centralizado vertical e horizontalmente. Agora, vou alterar a cor de fundo e a fonte. Então, vou até o design da tabela. Quero mudar o sombreamento para preto e agora vou ajustar meu texto. Posso ir à guia Início, onde costumo trabalhar, e mudar a cor do texto para branco. Agora aparece, se eu apenas trouxer meu PDF para cá, veja só, está bem parecido, mas o que está diferente aqui, como podemos ver, é a largura, percebe? Então, tudo está certo, exceto a largura. Isso acontece porque precisamos formatar a coluna esquerda para ter uma largura de 15 centímetros. Vamos fazer isso agora. Então vou clicar em qualquer lugar dentro desta célula para ativá-la.
e você pode ir até, desculpe, aqui. E sempre que você clicar em algo, se estou dentro desta célula, aparecem aqui a altura e a largura. Há duas maneiras de fazer isso. Posso alterar isso para 25 centímetros, 25 centímetros, certo? E clicar em qualquer lugar. Veja, agora tem 25 centímetros de largura. A outra maneira, e prefiro este método, é usar as caixas de diálogo, pois você verá muitos outros recursos. Com seu layout de tabela, você pode ir em Propriedades. Isso mostrará as propriedades do item selecionado. Aqui você tem opções para alterar a tabela, a linha ou a coluna. Mas, neste caso, quero modificar a célula e definir a largura preferida dessa célula como 25 centímetros. Novamente, pessoal, se seu computador mostrar polegadas em vez de centímetros, você pode simplesmente digitar. Digamos que eu quisesse que fosse uma polegada, eu poderia colocar, vamos ver, vou tentar isso. Clicar em OK, pronto, uma polegada, certo? Mas, se eu for às propriedades, está mostrando 254 centímetros. Embora eu tenha digitado uma polegada, como o meu computador está configurado para centímetros, ele exibe a distância equivalente a uma polegada em centímetros. Mas a distância está correta, então você pode digitar qualquer valor na unidade do seu sistema, 25 centímetros, e terá certeza de que colocará essa medida precisa. Clique em OK. Pronto, agora está 25. Agora precisamos fazer a captura de tela. Vou fazer assim. Vou clicar na minha célula, ir às propriedades. Você pode tirar uma captura como esta. Essa também funcionaria. Só que não estou muito satisfeito com essa, porque ela vai mostrar aqui a largura, que é 25. Prefiro, no entanto, a captura da janela de propriedades, pois ali demonstramos exatamente o que estamos fazendo. Dá para ver o contorno da célula aqui, mas estamos modificando a largura da célula indicado por esta aba. Então, vou tirar agora uma captura com a tabela e a caixa de diálogo aberta. Dá para ver claramente aqui, 25 centímetros. Vou colocar isso agora. Na verdade, preciso fechar a caixa de diálogo. Clico em OK, vou ao meu documento de evidências e coloco isso no número. Não vai caber ali, então vou apenas mover isso para baixo. Pronto, está um pouco grande, vou diminuí-lo um pouco, mas desde que esteja claramente visível e fácil de ler, salve rápido, salve rápido. E aqui, arquivo, salvar. Perfeito, número 9. Selecione o subtítulo History e o texto seguinte até, incluindo o parágrafo que termina com their best performance. Altere o layout da página, de modo que apenas esse texto seja exibido em duas colunas de largura igual, com um espaço de 1 centímetro entre as colunas. Certo, então vou localizar aqui o parágrafo que termina com isso e o subtítulo History, e selecionar esses dois pontos. Se eu for ao topo, aqui está meu subtítulo, History. Então encontrei. Vou colocar meu ponto de inserção no início. Agora, para achar o parágrafo que termina com Their Best Performance, vou pressionar Ctrl+F no teclado e digitar o que estou procurando. Their Best Per, ali está. Vou clicar aqui uma vez, rolar para cima. Coloquei meu ponto de inserção no final da seleção. Agora vou até o topo. Vou segurar a tecla Shift e clicar no início da seleção, ou seja, antes do H. Isso selecionará tudo entre os dois pontos. Posso fechar esta pesquisa agora. Ao segurar a tecla Shift, clicar, segurar Shift novamente e clicar em outro lugar, selecionamos tudo entre esses dois cliques. Isso torna mais fácil do que apenas clicar e arrastar, mas a forma como você faz é totalmente sua escolha. Com isso selecionado, vou à guia Layout, depois em Colunas. Quero mais colunas. Isso abrirá minha caixa de diálogo. Quero 2 colunas e um espaçamento igual de onde está. 1 centímetro? Então 1, 2... desculpe, 1 centímetro de espaçamento. Isso vai, aqui diz, larguras iguais das colunas, que é exatamente o que queremos.
colunas de largura igual com 1 centímetro de espaço. Ele não quer uma linha entre as colunas. Se quisesse, você marcaria esta caixinha aqui. Isso colocaria uma linha. Dá para ver na miniatura aqui. Vamos remover isso. Vou apenas clicar em OK e pronto. Agora, talvez você veja algumas coisas. Pode haver linhas órfãs ou viúvas. Vejo aqui uma tabela dividida, o que não é bom, mas vamos deixar isso por enquanto. Não vamos alterar nada ainda, faremos ajustes no final. Se algo estiver errado, é aí que vamos modificá-lo. Mas vejamos o que mais nos pedem para fazer, certo? Número 10. Diz, importe a imagem J2522, history.jmg, e coloque-a no parágrafo que começa. Legend has it that. Inverta a imagem para que o homem fique virado para a esquerda. Depois, no número 11, diz, formate a imagem para que seja redimensionada com uma largura de 3 centímetros, mantendo a proporção. Ela deve ser alinhada ao guia da coluna direita. Essa é uma expressão nova, pessoal. Guia da coluna direita. Explicarei o que é assim que começarmos esta parte. E o topo do parágrafo que começa com Legend has it that. O texto deve contornar a imagem. Certo, primeiro vamos importar a imagem e encontrar onde está esse parágrafo. Legend has it that. Então, novamente no meu documento, vou simplesmente pressionar Ctrl+F no teclado. Vou clicar aqui dentro, Ctrl+F, e digito Legend has it. Isso. Vamos ver onde... está ali. É bem aqui no início, onde começa o parágrafo History. Vou fechar isso. Vou clicar com o meu ponto de inserção aqui no início de Legend. Agora vou até Inserir, Imagem, este dispositivo, e irei até a pasta onde estão meus arquivos. Ali está a minha imagem. Está mostrando apenas imagens, porque o tipo de arquivo está filtrado para imagens. Ali está. Vou apenas clicar nela e em Inserir. Agora não se preocupe se isso virar uma bagunça. O que faremos agora é, o que diz... Precisamos redimensioná-la para 3 centímetros. Com a imagem selecionada, devemos ver a ferramenta Formatar Imagem no topo. Se eu olhar aqui à direita, quero definir a largura da imagem. Aqui está a largura. Vou apagar tudo isso e digitar 3 cm. Ao clicar fora, pronto. A largura dessa imagem agora é de 3 centímetros. Agora preciso trazer a imagem para dentro do texto. O texto deve contorná-la. Mas antes, preciso inverter a imagem. Então, com a imagem selecionada, tenho aqui girar. Quero que o homem fique virado para a esquerda, então vou clicar em girar. Inverter horizontalmente. Pronto? Quero que ele seja invertido no eixo horizontal, assim ele fica virado para a esquerda, como isso. Agora quero alterar o contorno do texto. Posso fazer isso clicando na pequena ferramenta de contorno ao lado da imagem. Usando o justo, ou novamente pela guia Formatar Imagem no topo, posso ir em contorno do texto e escolher justo. Agora podemos ver que minha imagem está dentro do parágrafo e posso movê-la para qualquer lugar. Aqui, o que tenho é minha imagem alinhada à margem esquerda. Certo? Esta é minha imagem alinhada à margem esquerda neste parágrafo. Mas não é isso que se quer. Não deve estar alinhada à margem esquerda e ao topo do parágrafo deve ficar à direita. Guia da coluna direita. O que é esse guia da coluna? Vou à seção Desenhar aqui e mostrar uma coisa para vocês. Na guia Exibição, é sempre bom garantir que a caixa régua esteja marcada. Sem a régua ativada, você não vê as guias de régua à esquerda e na parte superior. Ao clicar em régua, vemos a régua aqui no topo e à esquerda. Isso me mostra minhas margens. Vou aumentar um pouco este ponto aqui. Se eu for novamente a desenhar, vejamos, desenhar com toque. Aqui é onde começa minha margem esquerda, bem ali. Aqui é onde está minha margem direita. Essa é a margem direita da minha página. Então esta aqui à esquerda é a guia da margem esquerda, esta é a guia da margem direita. Este ponto aqui, onde minha coluna esquerda termina, neste ponto da régua, é o guia da coluna direita.
é a guia que marca o fim da coluna esquerda no lado direito. No lado esquerdo dessa coluna, temos a guia da margem esquerda. Se olharmos para a coluna da direita, temos o guia da coluna direita. Desculpe, a margem direita ali, mas esta aqui é minha guia da coluna esquerda, onde minha coluna começa à esquerda. Então, para cada coluna, temos a margem e o guia da coluna oposta. Para o Shirpanahir, para a coluna esquerda, o guia da coluna direita. Para a margem Bakossar, a margem direita. Para a coluna direita, temos o guia da coluna esquerda e depois a margem direita da página. Se tivéssemos 3 colunas, vejamos rapidamente como seria. Digamos que eu tivesse outra coluna, então eu teria... A primeira coluna teria a margem esquerda e o guia da coluna direita. A coluna da direita teria a margem direita e o guia da coluna esquerda. A coluna do meio teria um guia esquerdo, um guia da coluna esquerda e um guia da coluna direita. Certo? Basicamente é isso que estão dizendo. Vou remover todas essas linhas aqui. Eles querem que você alinhe a imagem na coluna esquerda, mas do lado direito dela. Ou seja, querem que ela fique alinhada ao guia da coluna direita e ao topo daquele parágrafo. É basicamente isso que significa guia da coluna direita. Isso estaria errado, pois agora estou além do guia da coluna direita. Veja, meu texto termina aqui e minha imagem está passando disso. Preciso garantir que fique bem encaixada. Pronto. Encaixou perfeitamente. Isso também estaria errado, pois está acima do topo do parágrafo. Aquilo estaria errado por estar abaixo. Quero que fique encaixada no topo e alinhada ao guia da coluna direita. Perfeito! Essa é uma nova expressão da prova. Guia da coluna direita. Certo, terminamos isso. Vou só conferir se não esqueci nada. Não, está tudo certo. Parágrafo que começa com Legend has it. Ok. Número 12. Aplique o estilo de tabela TM apenas às colunas 2 e 3 da tabela, colunas 2 e 3. Certifique-se de que todo o texto de cada linha seja exibido em uma única linha. Linhas de grade internas e externas pretas, de um ponto. Vamos fazer isso passo a passo. Vou até minha tabela. São as colunas 2 e 3. Como podem ver, minha tabela está um pouco bagunçada agora. Está meio espalhada por aí no momento, mas vou aplicar apenas as colunas 2 e 3. Então vou selecioná-las assim. Vamos lá. Selecionou as colunas 2 e 3 ali. Agora vou aplicar o estilo de tabela TM. Pronto, vejam só. Agora que apliquei esse estilo, como o texto ficou menor, automaticamente minha tabela passou a ocupar uma única largura de coluna, sem ser dividida entre colunas. É por isso que digo, não faça ajustes antes do final. Verifique tudo no fim. Aplicamos o estilo às colunas 2 e 3. Todo o texto de cada linha aparece em uma só linha. Vamos conferir. Sim, tudo está em uma linha só. Nada está em 2 linhas. Basicamente, isso estaria errado. Se isso estivesse em 2 linhas, estaria errado. Eu precisaria alargar um pouco e ajustar o tamanho, mas está tudo certo. Um ponto. Linhas de grade internas e externas pretas de um ponto devem aparecer ao imprimir. As bordas da tabela e todos os dados devem caber dentro da largura da coluna. Deve haver um espaço de 6 pontos após a tabela. Vamos configurar as bordas. Há algumas maneiras. Você pode configurar as bordas selecionando toda a tabela, clicando naquele pequeno ícone aqui no canto superior esquerdo. Naquele pequeno riz ali, ir até... Estou pensando na guia Design. Está lá. Você pode escolher aqui um ponto e tornar todas as bordas visíveis. Assim, o que resulta em bordas de um ponto tanto externas quanto internas. Pessoalmente, prefiro que os alunos selecionem claramente tudo assim, mas usem a caixa de diálogo. Então daqui posso ir ao design da tabela. Vou em bordas, bordas e sombreamento e aprender a usar essa caixa de diálogo. Em bordas, vou escolher um ponto.
linha contínua e clicar onde quero essas bordas. Quero-as por fora e também por dentro. Assim, ao clicar em OK, isso será aplicado. Qual é a diferença? Nenhuma diferença, é exatamente a mesma coisa. A única diferença seria se pedissem, por exemplo, bordas de 2 pontos por fora e de 1 ponto por dentro. Nesse caso, você teria que vir aqui e escolher, por exemplo, 2 pontos. Digamos que eu não queira que seja 2 e 1/4 por fora. Então, removo as internas, coloco só as externas e defino as internas como um ponto, assim você obtém espessuras diferentes. Certo, então, se você aprender a usar esta caixa de diálogo, poderá fazer praticamente tudo com bordas e sombreamentos. Mas vamos cancelar isso. 1 ponto está bom. A tabela está dentro da coluna, não ultrapassa a largura nem nada. Só precisamos colocar um espaço de 6 pontos após a tabela. A maneira mais fácil é clicar em algum lugar no parágrafo abaixo, ir aos estilos de parágrafo na guia página inicial e definir 6 pontos antes. Depois, clicar em OK. Pronto! Agora tenho este pequeno espaço aqui, 6 pontos entre minha tabela e o próximo parágrafo. Certo? Por fim, revise a ortografia e revise o documento. Certifique-se de que a tabela não seja dividida entre colunas ou páginas. Não está, acabamos de corrigir isso. Não há linhas viúvas ou órfãs, vou explicar isso agora. Não há páginas em branco. Os estilos originais são mantidos e o espaçamento é consistente entre todos os elementos. Certo, revise a ortografia e revise o documento. Vamos dar uma olhada rápida na verificação ortográfica. Imediatamente, vemos estes sublinhados vermelhos aqui no parágrafo History. Aqui temos Inspiration. Vou apenas selecionar isso, clicar com o botão direito e corrigir. É mais fácil assim. E aqui tem outra, Acomodate. Certo? Vou clicar com o botão direito e escolher a opção correta, depois procurar o resto. Só querem revisão ortográfica e de texto, então basta procurar erros de ortografia. Certo, agora, não adianta usar o verificador ortográfico completo, geralmente só dão 2 ou 3 erros, então é mais fácil clicar com o botão direito. Pronto, fizemos a revisão ortográfica. Agora vamos garantir que não haja linhas viúvas, órfãs ou qualquer divisão indesejada. Minha tabela está boa, não tenho listas, então não há nada a ser dividido. Vamos entender o que são essencialmente linhas viúvas e órfãs. Atualmente não tenho nenhuma. O que é uma linha viúva ou órfã? Digamos que este parágrafo aqui, se eu mover isso para baixo assim, essa primeira linha aqui, que está na página anterior. Confundo esses termos o tempo todo, então não me surpreenderia se estivesse errando agora. Mas, essencialmente, ambos exigem a mesma correção. Você busca a mesma solução. Isto é conhecido como linha órfã. Está sozinha aqui, e o resto do parágrafo está em outra página. Isso é uma linha órfã. Observe apenas a primeira linha. Se tiver 2 ou mais linhas, não se preocupe. Mas uma linha, uma palavra ou menos que uma linha, será considerada uma linha órfã. Vou desfazer isso e agora vejamos. Se eu fizer isto aqui é uma linha viúva. É a última linha do parágrafo sozinha. Isso é uma linha viúva e não queremos isso. Se for a última linha, ou menos que isso, será uma linha viúva. Vou desfazer isso. Uma maneira rápida de corrigir é inserir manualmente uma quebra de linha, Enter, ou espaços onde necessário para ajustar esses pequenos problemas. Outra opção é simplesmente selecionar tudo. Posso clicar 3 vezes na margem esquerda. 1, 2, 3 para selecionar todo o documento ou pressionar Ctrl+A para selecionar tudo. Daqui, vou clicar na caixa de diálogo de parágrafo, bem ali. Aqui temos os recuos e espaçamento que já conhecemos, mas também há a aba Quebras de linha e de página, onde encontramos o controle de linhas viúvas e órfãs.
Então, você pode garantir que essa opção esteja marcada. O programa verificará automaticamente linhas viúvas ou órfãs e corrigirá isso para você. Mas mesmo assim você precisa conferir novamente. Certo, vou desfazer essa ação agora. Está tudo bem, agora está com boa aparência novamente. Essa é uma forma rápida de resolver, mas sempre confirme revisando para garantir que nada fique isolado. Se o conteúdo for para a próxima coluna, tudo bem, mas se for para a próxima página e houver apenas uma linha, isso não é aceitável. Acho que terminei tudo. O espaçamento entre linhas está consistente. Espero não ter esquecido nada nem cometido erros. Vou verificar minha prova agora. Salve o documento usando o mesmo nome e formato usados na etapa 1. Imprima o documento. É isso. As tarefas 1 e 2 de editor de texto estão concluídas. Vou salvar meu documento, arquivo, salvar, e depois posso ir em arquivo, imprimir. Antes de imprimir, vou dar uma olhada na visualização para garantir que tudo está certo. Vejo meus dados no topo, à direita. O número da página está na parte inferior do rodapé, à direita. Tudo parece limpo, organizado e bem estruturado, então posso simplesmente imprimir isso na minha impressora. Certo? Foi uma prova bem razoável, nada muito técnico, nada muito complicado. Um pouquinho com aquela expressão guia da coluna direita, algumas palavras poderiam ter causado confusão. Você sabe que está colocando a imagem na coluna esquerda, mas precisa alinhá-la ao guia da coluna direita. Por isso, é preciso ter muito cuidado com a redação. Não gosto disso, a redação não deveria ser o mais importante. Eles deveriam dar um exemplo do que desejam, para que você possa demonstrar claramente o que eles pedem ou o que esperam que você faça. Senão, acaba virando mais uma prova de inglês. Eu entendo, claro, mas acho um pouco exagerado. Tirando isso, foi uma prova bem fácil. Vamos agora para a próxima parte, que é a tarefa 3, será sobre bancos de dados no próximo tutorial que criarei. Você encontrará o link para esse tutorial na descrição deste vídeo, assim como as partes 4 e 5. Acredito que sejam para apresentação e gráfico. Mais uma vez, use as marcas de tempo na descrição se quiser pular para sessões específicas deste tutorial. E, além disso, se você viu algo de que gostou ou aprendeu algo novo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se, tchau, tchau!